Olá pessoal, esse é mais um Papo de Empresário, mais uma vez aqui com meu amigo Luiz Carlos Garcia. Obrigado, Luiz, pela sua prazer presença. estar aqui. Quem não assistiu o outro programa com o Luiz, vou falar novamente, um excelente consultor, psicólogo, coach. Aqui embaixo vão ficar os contatos para o Luiz, porque o pessoal que assistiu o outro vídeo pediu. Então nós já deixamos disponível para que você possa contratá-lo para ajudar a sua empresa a se desenvolver. Hoje estamos aqui para cumprir uma promessa. No outro programa nós citamos aqui o Enneagrama. E hoje nós vamos falar dessa ferramenta que, assim como o DISC que foi tratado na outra apresentação, vai te ajudar a desenvolver sua empresa e a entender um pouco mais de personalidade e comportamento dos seus funcionários. Vamos lá! Luiz, essa complexidade que é o Enneagrama, que fala um pouquinho aí de personalidade e como que a gente usa isso para ajudar a gestão da nossa empresa. O Enneagrama é uma ferramenta de trabalho, né, para o líder na gestão de pessoas, fantástico. Ele exige um conhecimento, claro, como qualquer outro instrumento, mas ele não é complexo. Ele não é um instrumento psicológico. Isso já facilita com que qualquer administrador possa utilizá-lo. Isso é ótimo. Então, é uma teoria de personalidade, não tem dúvida que é, mas ele tem uma simplicidade, um modelo para você entender que é muito simples e altamente eficaz. Isso está provado em várias empresas no mundo, né? Cada vez mais esse instrumento está se tornando realmente um grande instrumento de gestão de gente nas empresas. Legal. E para quem nunca ouviu falar do Enneagrama, né? Para que serve essa ferramenta? E depois a gente vai entender um pouquinho como aplicá-la e tirar benefício para o dia a dia operacional. Por exemplo, eu utilizo essa ferramenta para treinamento de pessoas, para desenvolvimento gerencial e também para desenvolvimento da cultura organizacional. Você tanto pode avaliar o perfil de uma pessoa, quanto você pode avaliar o perfil de uma organização. Então, veja, para clima, cultura organizacional, ele tem realmente uma capacidade de ir na raiz, ele é radical, né? No sentido de você entender o comportamento que está acontecendo na tua empresa numa radicalidade. São quantos perfis de personalidade que o Enneagrama? São 9 perfis. Podemos falar um pouquinho de cada um deles? Posso, rapidamente. O número 1, né, a energia básica é a raiva. Já tinha falado dela no programa anterior. Então é a raiva. O que é a raiva? Raiva é a capacidade que eu tenho de levantar cedo e querer fazer alguma coisa. Não é a raiva de destruir. Legal. Então, eu tenho vários tipos de raiva. Você está dizendo que a ferramenta a gente sempre vai olhar pela característica marcante, pelo aspecto positivo. Bom, primeiro lugar, positivo. Nunca o negativo. O negativo deixa para psicólogos. Tá. Né? Eu acho que o que tem... O empresário quer aplicar... O empresário que quer aplicar, o que ele vai utilizar é o lado positivo disso. Né? Então, a raiva como um instrumento necessário para construir algo que eu quero. Legal. Então, um técnico de futebol, por exemplo, tem que ter isso como uma característica marcante, por exemplo, ou não? Sem dúvida. Por exemplo, qualquer gerente, se ele não tiver essa energia da raiva, ele está com o braço cruzado, ele não faz nada. Então, a energia da raiva é altamente... É o tônus vital da pessoa. Então, a raiva... Se uma pessoa não tem raiva, ela está realmente fadada a ficar com o braço cruzado. Que aceita tudo, Perfeito. Que só reage quando reage. Então, quanto maior a raiva, mais ele tem essa possibilidade de reagir ao meio ambiente. Fantástico. O que ela não pode é se tornar agressividade. Então, há escalas na raiva. Se ela se tornou agressividade, ela se torna destrutiva. Legal. Para quem nunca participou ou aplicou o Enneagrama na empresa, eu vou voltar um pouquinho. É uma ferramenta, como o Luiz colocou, não depende de um psicólogo, existem cursos que podem te preparar para entender o que é isso e como aplicar, que vai ajudá-lo a mapear a personalidade das pessoas. Na verdade, eu já participei de um curso que o Luiz mesmo... Primeiro se auto-entender, né? Isso. Então, primeiro as pessoas se autoavaliam. E, pessoal, é muito engraçado ver a reação das pessoas, porque no final da autoavaliação, todo mundo olha e fala, caramba, este sou eu mesmo. Então, mostra que a ferramenta é eficaz. E depois, serve como ferramenta de gestão. Você vai aprender a construir times ali, misturando personalidades que se
completo para uma determinada tarefa. Tem Perfeito. sentido isso? Tem sentido. E também eu acho que tem um grande sentido aqui na utilização, é entender por que aquela pessoa se comporta às vezes de um jeito que eu não gosto. Né? Por que ela me incomoda? Por que ela incomoda na equipe? Né? Quando as pessoas conhecem isso, as pessoas falam, poxa vida, então eu acho que eu vou ter que ser um pouquinho mais... ter um pouco mais de compaixão, Vamos desse falar comportamento. Do segundo comportamento. O segundo comportamento está relacionado aqui agora. O primeiro está relacionado à ação, fazer, raiva. O segundo está relacionado a relacionar-se. Então, o segundo é o orgulho. Essa palavra é muito ruim, né? Como que a gente vê o lado positivo disso? O que é o orgulho? O lado bom de orgulho, por exemplo, a mãe. A relação mãe-criança é uma reação de orgulho. Que legal. Eu te ajudo, é o tempo inteiro ajuda. Então são pessoas com uma capacidade de ajudar o outro fantástica. Está disponível para o outro o tempo inteiro. Fantástico. Isso dentro de uma empresa, pessoas com essa característica, no departamento de atendimento ao cliente é fundamental. Perfeito, fundamental. Então tem que identificar se o sujeito que está fazendo atendimento ao cliente tem essa personalidade. Perfeito. Agora, o que tem de interessante é que essa energia básica, ela é construída nos primeiros anos de vida da criança. Ah, que legal. Entendeu? Tá construído em você. Agora a pergunta é, então vai ficar a vida inteira nisso? Não. Você pode adquirir qualquer uma dessas características. Legal. Todo mundo deve ter um pouquinho das 9, mas... Exatamente. Aquela outra mais acentuada, é isso? Eu falo, tem as cores básicas na natureza. Você mistura as cores básicas, você tem uma infinidade de cores. Perfeito. E aqui é a mesma coisa. É a dosagem de cada uma dá um tipo. E essa dosagem, no máximo, cada ser humano é um tipo. É o único. Fantástico. Não existe outra cor. É aquele cara. Vamos para o terceiro, então. E o terceiro é a vaidade. E aí? Então, vaidade. E vaidade é a característica mais encontrada em executivos. É claro, dá para entender o porquê. O que é a vaidade aqui? Não é? A vaidade tem muito a ver, primeiro, em resultado. Olha que interessante. Né? O vaidoso é aquele que quer se destacar dos outros, mas obtendo um sucesso. Ele quer gerar o resultado. Ele quer gerar resultado, mas quer que vejam isso como sucesso. Tá. A palavra sucesso para ele é o som primordial, aquilo que ele mais busca na vida dele. Se não sucesso. Acontece, vem a frustração. Se não acontece, muitas vezes é a depressão. Né? A gente vê executivos que param a sua carreira cedo e depois não tem o que fazer, vão entrar em depressão, porque eles não vão encontrar mais essa energia, que é a vaidade. Ele tem necessidade de ser reconhecido o tempo inteiro. Fantástico. Legal. Dentro de uma empresa, em geral, isso está associado aos líderes, então? Está muito associado ao fundador da empresa, muitas vezes. Está associado a pessoas que têm o papel de abrir um novo negócio. Está associado ao empreendedorismo. Então, se eu preciso, é empreendedor. Se eu preciso de um sujeito para buscar novas oportunidades de negócio, é legal uma característica marcante. Eu falo assim, o 3 é um perdigueiro. Legal. Dá a caça para ele que ele busca. Então esse é o cara. Qual que é o quarto? O quarto está ligado à criatividade. Né? O 4 tem uma característica que às vezes pode ser mal interpretado. Ele é melancólico. O que é melancólico? Parece que ele é meio triste. Né? Mas o que significa isso? Significa que ele vai buscar a informação, o conhecimento na raiz da coisa. Então ele aprofunda tanto, né? Ele é uma pessoa de uma integridade muito grande. E aqui, essa característica, por exemplo, criatividade, é uma característica do 4, porque ele vai buscar coisa e cria onde não existe nada, não tem matéria-prima, ele cria. Né? Então a criatividade dele é altamente desenvolvida. Eu vou voltar no exemplo, pessoal, que se você está aí pensando, puxa, mas o que adianta eu saber tudo isso, né? Para que adianta eu saber tudo isso? Aqui na Templo nós fizemos fizemos uma aplicação, que é um mix do Enneagrama de algumas pessoas, de alguns cargos com o DISC. E nos ajudou a validar se aquela pessoa estava exercendo o cargo certo, se era a pessoa certa no lugar certo. Né? E mais ainda, quando você tem um time, como é o nosso caso, tem um departamento de consultoria com vários consultores, cada um é uma pessoa com uma personalidade diferente.
Se a gente quer a melhor interação entre essas pessoas, entender o perfil de personalidade e o comportamento de cada um ajuda o líder a criar essa dinâmica. Perfeito, perfeito. Nesse sentido é perfeito. Eu complementaria assim. Por exemplo, uma pessoa tem uma característica, o 3, o empreendedor, o dinâmico, né? Só que ele excedeu isso. Como é que ele vai trabalhar isso então? Se eu tenho isso em excesso, eu vou começar a prejudicar outras pessoas, no sentido de que eu não dou oportunidade para ele se desenvolver. Eu faço, né? Ou eu mando. O D é alto, falamos do DISC, né? O 3 tem um D imenso. Legal. Como é que ele vai trabalhar isso? Ele olhando então, os outros perfis, ele vai dizer, isso falta para mim. Aquilo que falta para ele, ele tem isso e falta isso. Agora é criar um plano de como desenvolver isso. Então, eu posso dizer que balanceando isso, eu tenho pessoas mais produtivas? Com certeza. Você tem pessoas mais produtivas e, sobretudo, uma coisa que está se tornando importante nas empresas hoje, mais feliz. Uma das coisas que se conhece na psicologia hoje positiva é que quando você usa uma habilidade sua, a tua energia sobe, além da tua energia subir, o teu contentamento, o teu índice de satisfação depende de uma alta energia ligada a uma qualidade que você tem. Faz todo sentido, né, Luiz? Porque, e aí volta, pessoal, o nosso tema aqui, desde o primeiro programa com o Luiz, que é a manutenção de um bom ambiente de trabalho, de um ambiente de trabalho que mantém as pessoas inspiradas e motivadas. Então, certamente, esse equilíbrio aí vai promover um ambiente cada vez melhor. E você citou aí a felicidade, eu me lembrei do FIB, né, que é Felicidade Interna Bruta, que algumas empresas no Brasil, se não me engano, a Natura começou a fazer isso. A Natura fez um trabalho, muitas empresas. Muitas empresas fazendo que, além de medir o PIB... A Getúlio Vargas parece que tem algo nesse sentido hoje de trabalho. Então isso é um tema para uma outra conversa, mas os empresários têm se preocupado em medir a felicidade das pessoas, porque é isso que vai gerar resultado no final das contas. Vamos falar do quinto? O quinto está ligado à avareza. Essa palavra também parece, né? O cara é avarento. Coisa positiva, né? Disso. O que é avareza? É aquela pessoa que vai economizar tudo. Ele economiza. Ótimo cara para trabalhar no financeiro, né? Veja, por que ele economiza? Porque tem um modelo mental nele, sim, pode faltar no futuro. Então ele tem uma visão no futuro de escassez. Enquanto o 3 é abundância. Tem um diferencial aqui. Né? Então ele está se preparando o tempo inteiro para a guerra, eu diria, para um cenário onde tudo vai faltar. Então isso é altamente positivo em muitas áreas da empresa e no conjunto também. Legal. Lembrando, pessoal, que isso em excesso obviamente traz prejuízos. Então, aprendendo a aplicar e usar essa ferramenta na sua empresa, você vai ser treinado para identificar, as pessoas vão se autoavaliar e depois tem ferramentas para ajudar a corrigir. Perfeito. E equilibrar essas... Por exemplo, a avareza, o que tem? São pessoas altamente ponderadas, né? Tem uma capacidade de discernir, eles não reagem instintivamente nunca, são razão, tem uma capacidade de racionalidade muito grande. Então veja, o lado positivo está aqui, e é isso que a empresa tem que usar, o lado positivo das pessoas. O lado negativo não é lugar da empresa, deixa para outro lugar. Sexto perfil. Sexto perfil, medo. Né? Então, o medo, todo mundo olha para o medo, mas o medo é a energia mais básica do ser humano. Se o homem primitivo não tivesse medo, o leão teria comido ele e a gente não estaria aqui hoje. Então, o medo é importante. Muito. Né? O medo é o instrumento que faz você também analisar cenários futuros com tranquilidade, com uma clareza, com vários cenários, né? Também, em muitos cargos, aprofundar naquele conhecimento, tomar decisão com mais calma. São culturas... Se a gente parar para pensar, por exemplo, em indústrias que produzem... o cara que produz, sei lá, a turbina de um avião, né? Isso não pode falhar nunca. Nunca. Ter pessoas com essa característica vão me ajudar a produzir um produto cada vez melhor. Perfeito. Faz sentido? Então, faz muito sentido. Legal. Estou gostando muito disso. Vamos para o sétimo? Vamos embora. Ok. O 7 na empresa é o animador. Né? São pessoas que têm uma grande capacidade de
de divertir, de também criar otimismo. São altamente otimistas, de um otimismo muito grande. Fundamental. Qual é a energia básica? Gula. Olha que interessante, né? Não é gula de alimento, é gula de tudo. Eu falo que o 7 quer comer o mundo. Ele está ávido por conhecer, por fazer, por experienciar. Né? Então são pessoas que têm uma grande capacidade de... se a empresa precisa de uma dinâmica de mais de alegria, essas pessoas são. E usando essa ferramenta durante o processo de contratação, de recrutamento e seleção, se eu preciso de uma pessoa com essa característica na minha empresa, é uma ferramenta excelente, né, Luiz? Ok, ela é aplicável, dá para usar isso? Ela dá para usar. Eu não uso muito na seleção. Por que eu não uso muito? Porque eu acho que ela tem outras ferramentas, por exemplo, o DISC. Na seleção, talvez ele seja mais eficiente do que mais adequado. Né? O Enneagrama é para aprofundar essa questão de autoconhecimento. Entendi. E como é um instrumento tão... que você pode ver a alma da pessoa, às vezes você fala, será que eu tenho direito de, num processo seletivo, usar pode isso? Pode ser invasivo demais. Pode ser invasivo demais. E uma outra coisa também nisso é que as pessoas mudam. Legal. Esse tipo é agora. Ele pode vir trabalhar comigo num projeto e daqui 6 meses mudou essa energia. É a vida, né, Luiz? As pessoas casam, separam, têm filho, constroem a sua vida e essa somatória de experiências vão afetando ali a personalidade. Isso, Igor. O ser humano é um vir a ser, é uma possibilidade. Então ele se transforma todo dia. O que precisa é que a empresa tenha um ambiente que permita com que o melhor dele apareça. Se você tem um ambiente organizacional onde o pior das pessoas estão aparecendo, como é que eu posso ter produtividade? É o melhor do ser humano. Legal. Vamos encerrar esse papo de empresário então, falando do 8 e do 9. O 8 é o chefe. Né? O que é o chefe? A luxúria. Né? Então, muitos podem estar percebendo que eu estou falando dos 7 pecados capitais. Sim. Que foi muito utilizado na Contra-Reforma Protestante, usado na igreja. Mas o que eu estou falando hoje não tem nada a ver com isso. São universidades nos Estados Unidos que pegou esse instrumento e foram estudar isso à luz de uma psicologia moderna. Não é? Mas essa energia está aí. E utilizar essas características para autoconhecimento, para processo de gestão, para treinamento, desenvolvimento, cultura organizacional é muito rico. E qual é a característica positiva então da luxúria? O que a gente extrai dali? A característica positiva é que são pessoas... Eu vou usar a palavra forte, agressivas. Agressiva no bom sentido. Né? Se você tem um projeto difícil, dá para um 8, que ele vai até o final. Qual a diferença do 8 para o 1, que é o raiva? Ok, o 1 é mais minucioso, o 1 é mais precavido, o 1 é mais lento, se eu pudesse dizer. O 8 é muito rápido. Ele tem uma capacidade de rapidez muito grande. Tem um perigo maior. O perigo maior é tomar decisão tomar uma decisão que não seja melhor. Então ele pode ter esse perigo. Como é que ele evita isso? Claro, com autoconhecimento. Se ele conhece isso, ele vai refrear um pouco. E se ele consegue isso, então ele tem um diferencial a mais do que que é a rapidez. Fantástico. Vamos para o último? O último é mais difícil de entender nas empresas. É o mais difícil, é a preguiça. Eita ferro. A preguiça ninguém quer. Mas, no entanto... O cara ele se avalia e descobre que ele é preguiçoso. Como é que tem negócio positivo ali? Por exemplo, quer ver onde a preguiça é dominante e fundamental dentro da empresa? Relações institucionais. Olha que coisa interessante, né? A preguiça torna o cara altamente diplomático. São pessoas com uma capacidade de se colocar no lugar do outro que dificilmente os outros tipos têm. Né? Então, tem uma preguiça... A empatia é um negócio muito forte. E se você pega, por exemplo, uma pessoa que tem essa facilidade de comunicação que o 9 tem, você nunca vai perceber que ele tem preguiça. Essa que é a questão. Né? Essa preguiça, ela se transformou em ação. Então, a preguiça transforma a pessoa em altamente energético.
quando ela entendeu isso e desenvolveu na personalidade dela essa característica. Então não é uma preguiça que cruza, existe isso, mas essa é patológica. Agora, existe uma preguiça que transforma a pessoa num diplomata, com uma capacidade de relacionamento que os outros números têm mais dificuldade. Porque é dele, é uma força. A gente chama isso em psicologia de uma força. E força é aquilo que eu não preciso fazer força. Eu tenho naturalmente. Eu não faço esforço para aquilo. Eu não preciso, por exemplo, uma pessoa que tem uma força para a música. Ela chega e quase ela toca, depois ela vai desenvolver, mas é dela, é um dom. Se eu for estudar isso, morro tentando e fica bom. Exatamente. Fantástico. Pessoal, esse assunto ele é tão complexo quanto é esse ser brilhante que é o ser humano. E eu tenho certeza que muita gente deve estar pensando, falar, puxa vida, para eu trazer isso para a realidade da minha empresa. O Luiz falou isso várias vezes nesse papo de empresário, e a primeira dica que eu daria é autoconhecimento. Busca isso para você se conhecer melhor. Se conhecendo melhor, você vai poder ajudar outras pessoas e aplicar isso para que outras pessoas se conheçam melhor. Todo mundo na sua empresa se conhecendo melhor, sabendo quais são suas virtudes, quais são seus limites, certamente, em conjunto, com carinho, vocês vão conseguir criar um ambiente mais gostoso, um ambiente que é melhor para todo mundo, que eu acho que esse é o grande desafio, né? Aqui nós somos 50 pessoas. São 50 pessoas com motivações diferentes, com objetivos diferentes de vida. E como que uma empresa consegue conciliar tudo isso, manter todo mundo sob um guarda-chuva feliz? Perfeito. E para isso, Igor, eu vou usar uma frase de um grande antropólogo que dizia assim, nada mais prático do que uma boa teoria. Não é? Então, em administração, em gestão de gente, tem que ter uma teoria, não é da minha cabeça. Em cima do que eu estou falando, isso facilita, é um mapa. O Enneagrama é um grande mapa de conhecer como é que funciona a mente do ser humano. Legal. Desenvolva esse mapa aí e aproveite todas essas dicas desse homem que é um poço de conhecimento. A gente está falando aqui sem cola de PowerPoint, tudo da cabeça brilhante desse cara que eu admiro muito. Aproveite ao máximo, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado.